O preço da teimosia é o sofrimento. Por isso, rompa com esse ciclo. Que teimosia é um defeito? Eu sei, você sabe. Acho que eu nunca vi ninguém argumentar que teimosia pudesse ser enxergado como uma virtude. Mas, apesar disso, não é incomum que as pessoas relativizem, minimizem os efeitos nocivos, negativos da teimosia. Inclusive, já vi gente tentando usar a sua teimosia e argumentar ao redor da sua teimosia, dizendo que essa teimosia tivesse trazido para ele algo bom. Como aquela pessoa que diz, não, eu sou teimoso mesmo, eu sei que sou teimoso, mas foi a minha teimosia que me trouxe até aqui. Foi a minha teimosia que me deu essa vitória, que me fez insistir nisso. Meio que confundindo teimosia com persistência. E talvez a gente faça isso, e as pessoas façam isso, porque no fundo nós identificamos em nós essa sementinha da teimosia. E precisamos então de alguma forma tentar relativizar, minimizar, encontrar, tentar enxergar algo que nos faça nos sentir um pouco melhor em relação à nossa própria teimosia. Mas a verdade é que a teimosia é uma característica extremamente nociva, destrutiva. O preço, o custo da teimosia é alto. O preço da teimosia é o sofrimento, é pago em sofrimento. E o custo da teimosia ele é pago em dobro, porque o teimoso está sempre insistindo e está sempre pagando de novo o preço por aquele erro já cometido. A teimosia não é a persistência diante da dificuldade. A teimosia é a insistência no erro, é a insistência apesar da advertência, é persistir insistindo no erro, no equívoco, e sofrendo e pagando o preço, mesmo quando já fomos advertidos, quando já sabemos que aquilo não vai dar certo. Isso é teimosia. E como ser humano é teimoso. Quantos são os alertas, quantas são as advertências que nós ignoramos em tantos momentos, em tantas circunstâncias diversas da vida, porque somos teimosos. Não daria para dizer que é porque a gente acha que vai dar um resultado diferente, porque as coisas serão diferentes. Não, é só porque o nosso coração é duro, a cabeça é dura, e nós insistimos e persistimos no erro, persistimos na teimosia. E isso é muito ruim para nós. É preciso romper com esse ciclo de teimosia que nos leva ao sofrimento, que nos leva à destruição das nossas próprias vidas. Hoje, a nossa leitura nos levou do capítulo 46 ao capítulo 48 do texto de Isaías, onde nós temos o Senhor, através do seu profeta, alertando o povo sobre um grande defeito dessa nação de Israel, a sua teimosia. E como essa teimosia os levou ao sofrimento, e os levou a enfrentarem situações complicadíssimas e pagarem um alto preço por causa dessa teimosia. No capítulo 46, o profeta segue anunciando o juízo sobre a Babilônia, né? Segue essa sequência de profecias que nós vimos nesses últimos capítulos, agora falando sobre como a Babilônia pagaria um preço pelas suas ações, ela seria castigada pelo Senhor. E como o povo, e aqui ele já começa a falar sobre a teimosia do povo de Deus, especialmente no que diz respeito à questão da idolatria. Nós vemos o quanto o problema e a teimosia da idolatria foi algo que levou o povo até esse momento de sofrimento. Foi justamente essa teimosia, a teimosia de persistir no erro da idolatria e abandonar o Senhor e se envolver com outros deuses e ídolos e criarem ídolos para si, que levou o povo até esse momento de exílio, de serem levados, de serem praticamente destruídos. E o capítulo 46 já começa dizendo: Bel e Nebo, os deuses da Babilônia, se curvam enquanto são postos no chão. No verso 2 ele diz: os deuses não podem proteger o povo não pode proteger os deuses, vão juntos para o cativeiro. A Babilônia, esse reino tão poderoso, tão grandioso, ela e os seus deuses vão juntos para o cativeiro. Porque a verdade é que nem esses deuses podem proteger o povo, nem o povo pode proteger os seus deuses. Por isso agora eles serão levados para o cativeiro, vão pagar o preço que será trazido, a justiça que será trazida pelo Senhor, pelas maldades da Babilônia feitas contra o seu povo. O Senhor vai dizer que, sim, ele usou a Babilônia como instrumento de justiça, mas a Babilônia exerceu isso e
agiu com muita maldade, com muita perversidade, trazendo peso e cargas, inclusive sobre os idosos, e mostrando uma maldade muito grande, e por causa dessa maldade a Babilônia seria castigada pelo Senhor. O texto segue nos alertando para o fato de que alguns gastam seu ouro, sua prata, contratam um artesão para lhes fazer um deus, mas quando alguém precisa desses deuses e fazem uma oração, eles não respondem. Não podem livrar as pessoas das suas aflições. E o Senhor vai dizer: pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por isso, no verso 12, o Senhor vai dizer: ouça-me, povo teimoso, que está longe da justiça, pois estou pronto para endireitar as coisas, não no futuro distante, mas agora. Estou pronto para salvar Sião e para mostrar minha glória a Israel. Então, povo de Israel, eu estou chegando com justiça, por isso me ouçam, vocês que são teimosos, que estão teimando esse tempo todo, insistindo nos seus pecados, insistindo nessa idolatria, entendam de uma vez por todas, esses deuses não podem ajudar o povo, nem o povo ajudar os seus deuses, eu vou destruir a Babilônia, e eu espero que vocês tenham aprendido essa lição, deixem de ser teimosos, porque eu estou pronto para trazer juízo, e quem não tiver compreendido isso ainda, vai pagar o preço mais uma vez. O capítulo 47 segue narrando, anunciando essa queda da Babilônia. Ele começa dizendo: desça, ó Babilônia, e sente-se no pó, pois chegaram ao fim os seus dias no trono. E o Senhor diz: eu me vingarei, eu não terei compaixão, nunca mais será conhecida como a rainha dos reinos. Mesmo que você, Babilônia, tenha confiado na sua força, no seu poder, você será destruída agora, o tempo de juízo chegou. E ele diz no verso 8, ouça isso, você que ama o prazer, que vive despreocupada, sentindo-se segura, sim, essas calamidades virão sobre você, apesar de toda a sua feitiçaria e magia. Babilônia, Babilônia, você está muito confiante, muito seguro na sua magia, nas suas forças aí, você que vive amando o prazer e acha que está muito segura, está muito despreocupada, calamidades virão sobre você. Você que está muito segura na sua maldade, segura na sua sabedoria, no seu conhecimento, você será destruída. A calamidade cairá sobre você e não terá como comprar o seu livramento. É isso que o texto nos anuncia nos capítulos 46 e 47. E no capítulo 48, o último dessa nossa leitura de hoje, o Senhor então vai voltar os seus olhos para o seu povo e dizer: ouça-me, família de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e invocam o Deus de Israel, mas não em verdade e em justiça. Vocês se chamam de habitantes da cidade santa, dizem que confiam no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Muito tempo atrás, eu lhes disse o que aconteceria, e então agi de modo repentino, e todas as minhas provisões se cumpriram. Pois eu sei como vocês são teimosos. Seu pescoço é rígido como ferro, sua cabeça dura como bronze. Por isso lhes falei o que aconteceria, anunciei de antemão o que faria, para que vocês não dissessem: meus ídolos fizeram isso. Minha imagem de madeira e meu Deus de metal ordenaram que acontecesse. Vocês ouviram minhas previsões, as viram se cumprir, mas não querem admitir. Olha o que o Senhor está dizendo para esse povo. Diz: ó, vocês que estão aí, se chamam de povo de Israel, se chamam pelo meu nome, invocam o meu nome, vocês não têm feito isso de verdade, não fazem isso de verdade. Se dizem habitantes dessa cidade santa, mas vocês não confiam no Senhor. Prestem atenção no que eu fiz. Eu anunciei a vocês o que faria, eu dei as profecias, anunciei as previsões, e todas as minhas previsões se cumpriram. Quer saber por que eu fiz isso? Porque eu sei que vocês são teimosos. Foi por isso que eu mandei profetas, anunciei o que aconteceria, e logo em seguida, de modo repentino, eu fiz tudo o que eu prometi. Porque eu sei da teimosia de vocês. Eu precisava dar para vocês uma demonstração clara de que eu anunciei e eu fiz. Para que depois vocês, na sua teimosia, e com a sua cabeça dura, com o seu pescoço rígido, não viessem com esse papinho de: olha, tá vendo? Os nossos deuses, os nossos ídolos anunciaram, os nossos deuses foi quem fizeram isso. Não, eu fiz questão de dizer e logo fazer, para que vocês entendessem que fui eu.
O problema é que eu anunciei e vocês ouviram. Eu fiz e vocês viram, mas vocês não querem admitir. Continuam resistentes. Por quê? São teimosos. Pescoço rígido como ferro, cabeça dura como bronze. E é por isso que eu precisei purificar vocês no sofrimento. Ele diz no verso 10, eu os purifiquei não como a prata, não como a prata é purificada, mas na fornalha do sofrimento. Faço isso por minha própria causa, sim, por minha própria causa. Não permitirei que meu nome seja manchado, não repartirei minha glória com outros. O Senhor diz com todas as letras ao seu povo, vocês pagaram o preço do sofrimento por causa da teimosia de vocês. Eu não vou permitir que vocês envergonhem o meu nome, que vocês manchem o meu nome. Eu não vou repartir minha glória com ídolos feitos de metal ou de madeira ou qualquer outra coisa que vocês criem para chamar de deuses. Pagaram um preço alto, um preço de sofrimento por causa da teimosia. Por isso que o texto, ainda nesse capítulo, mais à frente, vai dizer, o Senhor anuncia, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é bom e o conduz pelo caminho que deve seguir. Quem dera tivesse prestado atenção às minhas ordens, teria experimentado paz que flui como um rio, justiça o cobriria como as ondas do mar. Seus descendentes seriam incontáveis, como a areia da praia. Não teria sido necessário destruí-lo, nem eliminar o nome de sua família. Quem me dera, Israel, quem me dera vocês tivessem me ouvido. Quem dera vocês tivessem dado ouvidos aos meus ensinamentos, que são bons, tivessem reconhecido que o caminho pelo qual eu conduzo vocês é um caminho bom, é um caminho justo, é um caminho de vida, porque vocês não prestaram atenção às minhas ordens. Eu tive que trazer sofrimento, destruição sobre vocês, para que vocês aprendessem a lição. Se tivessem ouvido, se não tivessem sido teimosos, teriam experimentado paz, teriam sido cobertos de justiça, teriam descendentes incontáveis, não teriam passado por todo esse sofrimento. O sofrimento que Israel enfrentou foi fruto da sua teimosia. Quanto do seu sofrimento tem sido fruto da sua teimosia? Já parou para pensar sobre isso? O Senhor alerta esse povo que agora vai mais uma vez receber a misericórdia de Deus, a libertação do Senhor, vão ser libertos da Babilônia, vão ter uma nova chance de reconstruir esse povo, mas antes disso, o Senhor já anuncia a sua profecia dizendo, vocês já pagaram um preço alto demais por causa da teimosia, vão quebrar o ciclo? Que tal vocês ouvirem minha voz, ouvirem os meus mandamentos, entenderem que o caminho que eu tenho a propor para vocês é um caminho bom, prestem atenção aos meus ensinos, porque certamente vocês terão um futuro de paz, de alegria, e não de sofrimento como tiveram até aqui. Que essa lição seja aplicada pelo Senhor também nos nossos corações, que você aplique isso à sua vida. Pare de relativizar sua teimosia, pare de justificar a sua insistência no erro. Não vem com essas conversas de eu sou assim mesmo, sou teimoso assim mesmo, faz parte da minha personalidade, não tem como mudar. Não, você pode sim tratar a sua teimosia, o Senhor pode tratar a sua teimosia, peça a Ele força para lidar com isso, peça ao Senhor para que transforme o seu coração, para que te livre dessa teimosia que tanto sofrimento tenha trazido e venha trazendo à sua vida. Ouçamos aquilo que o Senhor nos diz, vejamos aquilo que Ele tem feito e que de fato possamos reconhecer e nos curvar diante do Senhor, admitir os seus bons ensinos, o seu bom caminho e sermos conduzidos nessa jornada de paz, de alegria, de justiça diante do nosso Deus. Não se esqueça, o preço, o custo da teimosia é o sofrimento. E eu tenho certeza que você não quer pagar esse preço, não quer continuar pagando esse preço ao longo da sua vida. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã porque a gente continua lendo o texto do profeta Isaías, a cada dia uma nova reflexão. Deus te abençoe.